de hoje a gente vai trabalhar com orçamento, né? E dentro do conceito de orçamento, a gente estava trabalhando os princípios nas aulas passadas. A última aula foi uma aula um pouco mais específica, direcionada para vocês com relação a todos os aspectos e repercussões, né, do ponto de vista da gestão pública, questão orçamentária, da lei de responsabilidade fiscal, em virtude de um eventual decretação de estado de emergência. Muitos municípios decretaram estado de emergência decorrente da estiagem, e também uma decretação de calamidade pública decorrente da pandemia que a gente está vivenciando, do novo coronavírus, do Covid-19, tá? O material para acompanhamento da aula está lá no nosso Conecta, né, na nossa comunidade online. Tem lá a apostila número 4, se eu não me engano, está lá esse material para quem quiser acompanhar essa nossa videoaula, e eu vou compartilhar já aqui com vocês esse material. Vamos lá. Deixa eu ver. Aparecendo para vocês, então, a tela dividida, a apostila e a webcam, é isso? Só confirmam para mim, para a gente dar seguimento. Ótimo, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar, então, hoje, na aula de hoje, com o conceito de orçamento dentro das leis orçamentárias, tanto o PPA, a LDO e a LOA, as características de cada uma dessas espécies normativas que vão organizar, a partir desses três instrumentos, vão organizar o orçamento do ente público, tá? O artigo 165 da CF, ele estabelece a existência de 3 leis orçamentárias, tanto o PPA, quanto a LDO, quanto o orçamento anual, a LOA. Então, a gente já pode, de imediato, ir lá para a Constituição Federal, né? Vocês podem já deixar aberta a Constituição Federal, e a gente pode ir fazendo esses paralelos, né? Esses links com o conteúdo, né, da Constituição. Vamos lá. Então, o artigo 165 vai dizer o quê? Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anual. Então, aqui a gente já tira uma primeira informação que eu peço para que vocês anotem nos apontamentos de vocês, né? Quem é que tem a iniciativa de elaboração das leis orçamentárias? É o Poder Executivo. É o Executivo que elabora o orçamento. Depois, né, essas leis orçamentárias, elas vão para o Legislativo, a depender de cada ente, né? A União encaminha para o Congresso Nacional, o Estado para a Assembleia Legislativa, e os municípios vão encaminhar, então, para a sua Câmara de Vereadores, né, os projetos de lei orçamentária, a LDO e o PPA. O que eu estou fazendo essa advertência para vocês? Muitas questões de concurso eu tenho visto colocarem aqui que a competência para encaminhamento das leis orçamentárias é uma competência mista, tá? Ou o executivo junto com o legislativo, né? Ou é competência do legislativo. Não, a competência para o encaminhamento da lei orçamentária é do executivo. Então, guarde essa informação com vocês, que vai ser útil para solucionar alguns exercícios que vão aparecer para vocês depois no segundo momento. Tá? Vamos lá, voltando à nossa apostila. Aparece o que para vocês? Agora só a Constituição e a webcam, é isso?
Tá, então eu tenho que ficar trocando aqui. Então a gente volta, vamos para a nossa apostila. Tá? E aí ele começa, né, a gente começa a detalhar um pouco mais, né, o PPA, né, ou seja, o que é o PPA? A gente já falou bastante sobre o PPA, umas noções gerais, a gente referiu já em aula que o PPA seria a lei mais abstrata de todas as três, ou seja, ele trata do dom da administração pública, e vocês guardaram isso nos apontamentos de vocês, né? Ele estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Então, o PPA, né, ele vai ter vigência por um período de 4 anos. Então, isso é uma grande característica do PPA, é que ele tem vigência de 4 anos. Diferente da lei orçamentária e da LDO, que tem vigência para 1 ano e que corresponde ao exercício financeiro, retomando que o exercício financeiro ele corresponde com o ano civil, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? O PPL é diferente, ele tem vigência para 4 anos. Só que o PPA tem início de vigência no 2º ano de mandato do gestor público. Tá? Então, o gestor público ele assume o executivo, o presidente, o governador, o prefeito, ele assume o executivo, tá? E ele elabora o PPA para começar a ter vigência no 2º ano de mandato. E ele vai terminar, como é de 4 anos, o PPA ele vai terminar o último ano do PPA no 1º ano do mandato seguinte. Ou seja, o gestor público ele assume a sua gestão com o último ano do PPA elaborado pela gestão anterior. E aí ele elabora o seu PPA, tá, para ter início de vigência no 2º ano de mandato e terminar no 1º ano de mandato da próxima gestão. Se ele vai ser reconduzido ou vai ser substituído, né, ele não vai concorrer à reeleição, tá, isso independe. O PPA ele vai ser elaborado da mesma forma, nos mesmos moldes e nos mesmos critérios. Tá? Então, por que o PPA tem essa sistemática? Por que a Constituição pensou do PPA com essa modalidade, com essa forma? Como ela é a lei mais abstrata de todas, né, e vai estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de forma genérica, achou por bem a Constituição que não tivesse descontinuidade entre uma gestão e outra. E aí ele vai assumir uma gestão sem nada de metas, né, de diretrizes, sem objetivos. Então, ele já recebe a gestão pública com o último ano do PPA anterior. E aí ele tem tempo durante o ano, tá, para elaborar o seu PPA para os próximos 4 anos do ente público. Veja que, nesse sentido, o PPA não é apenas uma peça de programação, uma peça apenas política do gestor. Ela é uma peça do próprio ente, porque ela transpassa, né, a gestão do governante. Tá? Então, ele é uma peça que tem um interesse não só partidário, político daquela gestão, mas tem o intuito de dar continuidade, né, às políticas públicas, então passa a ser uma peça de importância também para a própria comunidade, né, atingida por esse PPA. Então, a gente tem o PPA com prazo de 4 anos, início no 2º ano de mandato, né, do gestor público e terminando no 1º ano de mandato da gestão seguinte. Tá? Como a gente viu, né, um outro detalhe, a iniciativa do encaminhamento do orçamento é do Poder Executivo, né, o próprio artigo 165 estabelece isso. Tá? O Judiciário e o Legislativo, eles vão elaborar suas propostas parciais, que vão ser juntadas com a proposta do Executivo e aí encaminhada para o trâmite para aprovação, né, ou não, ou modificação, emenda. Então, a gente já pode adiantar essa informação. Durante todo o processo
de aprovação de uma lei orçamentária, tanto o PPA quanto a LDO, quanto a LOA, pode haver emendas, modificações por parte do Legislativo durante o trâmite. Tá? Ela não é uma proposta de orçamento que deve ser aprovada ou rejeitada em todo o seu bloco. Há possibilidade, depois de elaborado o orçamento, do Legislativo ficar modificando esse orçamento. Só que essa modificação, ela não é irrestrita e absoluta. A gente vai ver logo à frente que a própria Constituição estabelece algumas limitações para que haja essas modificações ao texto, à receita, à despesa, feita pelo Legislativo. Mas a informação que fica é quem elabora as leis orçamentárias é o Poder Executivo. O Legislativo e o Judiciário vão elaborar suas propostas parciais dentro dos limites estabelecidos constitucionalmente do que toca para cada um desses poderes, né, de arrecadação, né, ou seja, o que toca de orçamento, a parcela de orçamento que toca para cada um desses entes, e aí eles vão encaminhar a sua proposta, né, dentro desta limitação. Via de regra, já adiantando para vocês, o Executivo ele não altera a proposta parcial do Legislativo e do Judiciário. Ele junta com a sua proposta nos moldes que o Judiciário e o Legislativo propuseram as suas propostas parciais. Tá? Mas isso a gente vai ver, detalhar um pouquinho mais à frente. Né? Então, ele junta, claro que se o Legislativo e o Judiciário extrapolar o limite orçamentário para cada um desses entes, o Executivo vai ter que reduzir. Tá? Mas, via de regra, não há modificação durante a fase de proposta. O Executivo ele tem que juntar a proposta parcial do Legislativo e do Judiciário e encaminhar ela consolidada para o Legislativo, para ali dentro do Legislativo haver a discussão e deliberação de eventuais alterações ou modificações do orçamento. Mas, num primeiro passo, a gente vai entender, né, o que é o PPA, Plano Plurianual. Tá? Então, o Plano Plurianual no Brasil está previsto de forma genérica no artigo 165, inciso 1 da CF. Vejam que eu deixei aqui na apostila de vocês, essa parte aqui, ó, no âmbito da União, é regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998. Estão acompanhando essa parte? Estão identificando na apostila de vocês isso? Bem, encontraram isso na apostila? Beleza. Eu vou agora compartilhar com vocês. Vocês devem ter tido notícia que, no final do ano passado, se eu não me engano, houve um revogaço, né? Acho que até a mídia usou essa terminologia, né? Houve um revogaço do presidente da República, tá? E aí ele acabou revogando uma série de decretos, né, que já não estavam em vigor ou que eventualmente perderam a sua aplicabilidade, a sua vigência, ou esgotou a sua vigência. E um desses decretos que foram revogados é justamente esse 2.829, que foi revogado pelo decreto 10.179 de 2019, ou seja, esse decreto aqui, ó, revogou uma série de outros decretos. Então, na apostila de vocês, eu mantive por quê? Porque, muito provavelmente, se vocês pegarem uma doutrina, né, um pouquinho anterior a 2019, principalmente na nossa biblioteca, tem doutrinas um pouco mais antigas, né, vocês vão encontrar alguma referência ao decreto 2.829. Esse decreto foi revogado, porque vejam o artigo 1º, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, ele decreta para a elaboração e execução do Plano Plurianual 2000-2003. Como esse decreto não tinha sido revogado, e ainda havia algumas aplicações para a elaboração dos planos plurianuais posteriores a isso, e a doutrina acabava fazendo referência, porque ele não tinha sido revogado de forma expressa.
Tá? E aí o decreto 10.179 acabou revogando. Vejam aqui o texto do decreto 10.179. Olha só a quantidade de decretos que foram revogados, né, em 2019. Esse aqui foi, acho que até a própria imprensa chamou de revogaço, né? Foi em dezembro de 2019, final do ano passado. Então, faço essa observação na apostila de vocês, que esse decreto agora está revogado. Tá? Voltamos, então, ao nosso conteúdo. Tá? Deixa eu voltar aqui para nós. Voltar para a nossa apostila, né? A gente já falou, né? É um plano de médio prazo, estabelece diretrizes, objetivos e metas, então ligam a ideia de que o PPA é igual a DOM, ele estabelece o DOM da administração pública, as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo governo federal, estadual e municipal ao longo do período de 4 anos. Então, o PPA é uma peça orçamentária que existe tanto na União, quanto nos estados, quanto nos municípios. Não é uma peça orçamentária apenas da União. Tá? Os estados e os municípios vão elaborar os seus PPAs também. Tá? Lei é quadrienal, ou seja, a vigência do mesmo tem vigência de 4 anos, tá? E a gente tem que fazer observação, lembrando lá dentro dos princípios orçamentários que a gente viu o princípio da anualidade, ou seja, o orçamento é ano. E a gente falou que o fato de o PPA se ter previsão de 4 anos, a própria doutrina entendia que isso era uma exceção que confirmava a regra. Tá? Então, isso era apenas uma exceção da vigência do PPA, mas que o orçamento ele tem vigência por 1 ano. Tá? Porém, essas diretrizes mais genéricas vão ter essa vigência para 4 anos. Tá? Uma outra questão com relação ao PPA, e que eu vejo eventualmente cair em concurso público, é a questão dos prazos de encaminhamentos. Tá? Segundo a própria Constituição Federal, o prazo de encaminhamento dos PPAs, eles deveriam ser estabelecidas em lei complementar. Tá? Porém, até que seja elaborada essa lei complementar, está em vigência o artigo 35, parágrafo 2º do ADCT. Vamos ver o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1º. Cabe à lei complementar, né, parágrafo 9º, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Tá? Como isso não está tendo, digamos assim, a criação de uma lei complementar específica para disciplinar a questão do PPA, nós vamos aplicar, então, o artigo 35, parágrafo 2º do ADCT. Ó, parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere ao artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. O projeto de plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, aqui a gente já começa a trabalhar com alguns conceitos que a gente vai ter que revisitar. O que é período legislativo, o que é sessão legislativa.
Inciso 2º, só para a gente fazer a leitura e depois ir para o detalhamento sobre isso. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, será encaminhado, ou seja, o Executivo tem que encaminhar até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, e é devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, como a LDO vai dar o parâmetro para a elaboração da lei orçamentária, a LDO tem que já estar pronta antes da elaboração da lei orçamentária. Inciso 3º. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Vocês já devem ter notado, já viram que dentro dessas 3 incisos tem muita questão para a gente decorar, né? Tem muitas nuances que podem ser questionadas em concurso público. Isso aqui é um prato cheio, né, para concurso público questionar os prazos de encaminhamento. E vejam que, sublinhem isso no conteúdo de vocês, né, o prazo para ser encaminhado. Ó, vejam ali, ó, será encaminhado. Tá? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado, não é aprovado. Encaminhar é diferente de aprovação. Ele tem que ser encaminhado para o legislativo dentro desse prazo, dentro desse limite temporal estabelecido pelo inciso 1, 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 35 do ADCT, dos atos de disposições constitucionais transitórias. E isso aqui, pessoal, está valendo para o âmbito da União. Os estados e os municípios vão estabelecer os seus próprios prazos de encaminhamento. Então, vejam que dentro do PPA, da LDO e da LOA, nós temos os prazos da União, que podem ser diferentes dos prazos do Estado, que podem ser diferentes dos prazos dos municípios. Então, aqui a gente tem bastante conteúdo já aqui, só com relação à questão dos prazos. Tá? Tudo ok? A compreensão, pessoal? Tudo certo? Tudo transcorrendo dentro da normalidade? Beleza. Então, seguimos lá para a nossa apostila, sabendo agora onde é que é a morada, onde é que é a residência dos prazos para encaminhamento das leis orçamentárias no âmbito da União, vamos destrinchar, vamos compreender o que esses incisos querem nos dizer. Tá? Primeiro, a gente tem que estabelecer uma diferença, né, indo um pouquinho mais à frente com a nossa apostila, uma diferença entre legislatura, tá? O legislativo ele tem o seu período de legislatura, que é o período de 4 anos, que é todo o mandato do vereador, do deputado estadual, deputado federal, né, nesse período de 4 anos, senadores é para 8, né? Mas essa é a legislatura, o período de 4 anos, está lá no parágrafo único do artigo 44 da Constituição Federal. A sessão legislativa, corresponde ao ano legislativo, tá? Que vai ser de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Durante esse período, tá, é a sessão legislativa. Porém, a sessão legislativa ela é dividida em 2 períodos legislativos, como se fosse o primeiro e o segundo semestre do nosso ano acadêmico. Né? Então, o primeiro período legislativo, ele vai de 22 de fevereiro a 17 de julho. Tá? Aqui é o prazo para que seja devolvida a LDO. Tá? O segundo período,
tá? Vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. E aqui vai ter a devolução do PPA e da lei orçamentária anual. Não é o encaminhamento, é a devolução. Logo, logo a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui a gente tem esses conceitos de sessão legislativa e período legislativo, né, que o ADCT ele vai trabalhar com esses conceitos, né, de devolução até o final do 1º período, ou devolução até o final da sessão legislativa. Isso tudo são conceitos que o ADCT trabalha. Tá? Entre uma sessão legislativa e outra sessão legislativa, nós temos o que se denomina, né, ou entre um período legislativo e o 2º período, o que se denomina do recesso legislativo. Tá? Então, de 17/7 até 1/8, nós temos um primeiro recesso legislativo. Tá? E depois, do dia 22 de dezembro até dia 2 de fevereiro, nós temos um outro recesso em que não ocorre as sessões de votação, exceto por convocações, né, por sessões extraordinárias. Aqui a gente tem o período das sessões ordinárias. Durante os recessos, nós temos as sessões extraordinárias, ou quando é convocado fora, né, por exemplo, dentro do município, né, fora dos dias em que ocorre a votação. Geralmente, né, por um padrão, às segundas-feiras ocorrem as sessões legislativas dentro do município. Eventualmente, são convocadas sessões extraordinárias, tá? Ok? Então, esses são, para entender os nossos conceitos que a própria Constituição traz com relação à sessão legislativa e período legislativo. E aí, a própria Constituição, ela vai estabelecer, né, então, no artigo 135, parágrafo 2º, ele vai dizer o quê? O projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. O que é a sessão legislativa, que deve ser devolvida o PPA, é até 22 de dezembro. Então, até 22 de dezembro, o legislativo tem que ter deliberado e ter devolvido para o executivo, né, esse projeto de plano plurianual. Tá? Pelo inciso 2º do artigo 35, parágrafo 2º diz o quê? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, vejam que a LDO tem que ser devolvido pelo Legislativo para o Executivo até o encerramento da primeira sessão legislativa, primeiro período legislativo. Então, até 17/7, a LDO tem que ser devolvida para o Executivo. Pelo inciso 3º, o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até encerramento da sessão legislativa. Então, aquilo que a gente tem aqui na apostila, a devolução por parte do Legislativo para o Executivo até o final da sessão legislativa, ou seja, até 22 de dezembro. Voltamos à nossa apostila. Só deixa eu lembrar, eu compartilhei com vocês o quê? O que está compartilhado com vocês? É a apostila ou é a Constituição? O Flávio pergunta, e se queimar a apostila, tá? E se queimar o prazo, como é que fica, né? A gente vai ver logo à frente como é que fica a questão do prazo. Digamos assim, se não respeitar o prazo pelo Executivo ou pelo Legislativo, tá? Nós temos algumas questões. Se o Executivo não elabora o projeto de lei orçamentária, os projetos, né, tanto a lei orçamentária, o PPA, quanto a LDO, e não encaminha isso para o Legislativo, tá? Nós temos um problema muito grande,
porque nós vamos ter um exercício financeiro sem a possibilidade de ter uma lei orçamentária para executar as despesas. E isso representa para o gestor público crime de responsabilidade fiscal. O gestor público ele pode responder criminalmente pelo não encaminhamento das leis orçamentárias. Tá? Com relação a não aprovação pelo legislativo durante esse período, já aconteceu, alguns municípios já tiveram essa problemática, né, de não ter o projeto de lei orçamentária aprovado a tempo. Tá? Nós temos dois problemas. Se durante o exercício financeiro, né, não foi aprovada a lei orçamentária do exercício seguinte, vejo que agora, em 2020, está sendo elaborado e vai ser encaminhado para aprovação o orçamento de 2021. Se o legislativo não aprovar o orçamento de 2021 durante o exercício de 2020, nós vamos ter o quê? Digamos, de certa forma, vai estar ferindo o princípio da anualidade, tá? Que o orçamento é elaborado num ano para ter vigência no ano seguinte. E aí nós vamos ter um orçamento aprovado num ano para ter vigência no mesmo ano. Mas, dentro de uma conjuntura, se isso acontecer, toca o orçamento dessa forma. Mas e se o legislativo não aprova essa lei orçamentária? Nós vamos ter o executivo sem possibilidade de executar despesa, olha a importância disso e a repercussão disso. Nós temos um executivo sem poder executar despesas, por quê? Pelo princípio da legalidade, que a administração pública está sujeita, o gestor público ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. E ele só pode, e a principal lei autorizativa do gestor público é a lei orçamentária. Então, se o legislativo não aprova a lei orçamentária, nós não temos a autorização do executivo para executar despesa. Tá? E aí, o que geralmente se sugere? Que a própria LDO preveja uma alternativa no caso de não aprovação da lei orçamentária. Ou, se não, no ano seguinte, o gestor público ele vai ter que passar o ano inteiro abrindo créditos especiais. Lembra quando a gente trabalhou com crédito adicional, inclusive na aula retrasada, créditos adicionais, nós temos de 3 categorias. Os créditos suplementares, quando eu tenho uma dotação orçamentária aprovada, eu tenho uma lei orçamentária aprovada, e eu apenas suplemento isso, eu acrescento dotação orçamentária nessa rúbrica, nessa dotação que já existe, ou os créditos adicionais, são para aquelas despesas imprevistas que apareceram e que não estavam contempladas no orçamento, e eu crio uma dotação orçamentária não prevista. Tá? Isso é um crédito adicional especial. Como não existe orçamento, o chefe do executivo vai ter que passar o ano inteiro do ano seguinte, encaminhando o projeto de lei para a Câmara para autorizar aquela despesa. Olha como isso trava o ente público, porque o trâmite de um projeto de lei orçamentária é um trâmite normal, ou seja, vai ter que seguir todo o trâmite de uma lei ordinária, e isso acaba travando o ente público. Então, existe uma responsabilidade muito grande com relação ao encaminhamento e aprovação das leis orçamentárias. E é uma responsabilidade tanto do executivo, quanto uma responsabilidade do legislativo. O legislativo ele não pode se valer de uma questão apenas política, para prejudicar o gestor do executivo, não aprovar um projeto de lei orçamentária, porque isso acaba prejudicando toda a população. Porque a hora que tiver que comprar medicamento, não tem lei autorizativa para isso, a hora que tiver que pagar os servidores públicos, não tem dotação orçamentária e não tem autorização para pagar os servidores públicos. Vejam só, isso volta negativamente para o próprio legislativo. A alternativa que se sugere é que o legislativo, não concordando com o orçamento conforme foi apresentado, que ele faça, então, as alterações, que achar devida dentro do orçamento. Não sei se eu consegui explicar de forma clara essa parte do não encaminhamento das leis orçamentárias a partir da pergunta do colega.
Tá? A gente acabou só adiantando um pouquinho do conteúdo que a gente ia ver logo à frente na nossa apostila. Tudo certo aqui, pessoal? Compreensão disso, tá ok, tá claro isso? Eu sei que não é um conteúdo muito fácil, né, direito financeiro, mas dentro das possibilidades, isso tá ok? Quando a gente faz essas perguntas é para ver, né, quem responde, né, para ver quem deixa só o computador logado, né, e vai fazer outras coisas, né, e deixa o teclado está longe, às vezes o teclado fica no escritório, né, no quarto e na sala de estudo e a gente fica na sala, né, enfim, brincadeira só para descontrair um pouco, né, às vezes o teclado fica longe mesmo, né, enfim. Então, a gente, só voltando para a gente não perder o fio da meada, a gente ainda está falando sobre o PPA, e a gente está falando sobre o PPA, o Plano Plurianual da União, e os prazos do encaminhamento do PPA e devolução pelo legislativo do PPA no âmbito da União. E a gente entendeu agora um pouquinho sobre a diferença entre a questão do que é o período legislativo, né? O que é a sessão legislativa e o que o conceito que o próprio ADCT traz para nós com relação a esses prazos. Tá? Às vezes a banca de concurso é um pouco sacana, né? Tem aquele coração peludo, né? E não acaba copiando conforme está na Constituição, no ADCT, e ele acaba colocando a data, né? E a gente lembra que até o final da sessão legislativa, mas depois até a banca, para saber se você sabe qual é o período, né, que compreende a sessão legislativa, acaba colocando a data, 22 de dezembro. Tá? Então, é para a gente entender e lembrar que a sessão legislativa vai de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Claro, né, isso é quase que uma decoreba com relação a isso. Né? Questões nesse sentido acabam não avaliando o conhecimento em si, né, mas também quase que só uma questão de quem consegue decorar, né, essas datas, esses períodos. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp, se tem alguém perdido que não consegue conectar. Eu vejo que às vezes o sistema ele pede permissão para que vocês possam entrar, e muitos entram sem permissão. Tá? Eu vou ver até por que funciona, né, desta forma. Tá? Então, para vocês está aparecendo a apostila, né? Então, só para a gente lembrar, é a apostila que aparece para vocês aí, se eu preciso trocar alguma coisa. Tá, beleza. Então, voltamos ao nosso conteúdo, vamos objetivar, né, a nossa análise. Tá? Então, esse prazo, né, do PPA, vale para a União. Os estados e os municípios vão regular, através das suas constituições estaduais ou através das suas leis orgânicas, quais são os prazos de encaminhamento e devolução dos seus PPAs, da LDO e da lei orçamentária de cada ente. Então, aí em 3 passos, vocês vão ter que olhar a lei orgânica para ver o que dispõe sobre os prazos de encaminhamento do PPA, da LDO e da LOA de 3 passos, tá? Outra questão, tá? Com relação ao PPA, que a gente deve fazer menção e observar um pouco sobre a questão do PPA, é a questão do parágrafo 1º do artigo 165 da CF. Tá? O que diz o parágrafo 1º? A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas. É daqui que a gente tira aquela palavra mnemônica, né, aquela frase mnemônica de que o PPA estabelece o dom da administração pública para as despesas de capital. Pessoal, deixem isso grifado. Né? Pintem de forma de verde, de rosinha, de alaranjado, com a caneta de marca-texto diferente, né? Façam flechinhas com relação a isso. Aqui está o pega-ratão de muitas questões de provas, tá? Porque geralmente se troca aqui, né, que o plano plurianual vai prever, estabelecer
de forma regionalizada, né, as despesas, né, para as diretrizes, desculpa, objetivos e metas, né, para a administração pública federal, para as despesas de corrente, né, despesas de custeio, despesas correntes, está errado, é despesa de capital, tá? Ou qual é a diferença da despesa corrente e da despesa de capital, só para a gente relembrar um pouco sobre isso. Despesa corrente é aquela, liga-se à ideia do rio, né, do rio corrente, são as despesas ordinárias, são as despesas do dia a dia. Quando a gente for trabalhar receita e despesa, a gente vai detalhar um pouquinho mais o conceito de despesa de capital e despesa corrente. Mas, para a gente já ter uma noção sobre isso, despesa corrente é aquelas usuais do dia a dia, aquelas que acontecem com frequência. Por exemplo, despesa com material de expediente, despesa com água, com luz, telefone, pagamento de salário do funcionalismo, isso tudo são despesas correntes. As despesas de capital são aquelas despesas esporádicas, tá? São investimentos. Ligue a ideia de investimento, né? Não são aquelas despesas que acontecem a todo momento. É quando o ente público quer comprar um terreno, quer comprar uma área para um loteamento, tá? Ele vai comprar um prédio público. Isso são despesas de capital. Tá? Então, todas as vezes que tiverem referência ao PPA, liguem a o dom da administração pública. Só que o dom da administração pública, né, já ficou muito manjado por parte dos alunos, né? E as bancas de concurso deixaram de discutir sobre a questão de diretrizes, objetivos e metas e começaram agora a alterar a questão, em vez de despesa de capital, coloca-se ali despesas correntes ou despesas de custeio. Não, é despesa de capital. E outras delas decorrentes dessas despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, grifem essa outra parte. Sempre quando o ente público quiser implementar um programa de duração continuada, tá? Que não é um programa que é para executar apenas durante um semestre, né? Daqui a um pouco o ente público quer fazer um programa de qualificação dos seus servidores, né, para um programa que está sendo implementado no município, ou no estado, ou na União. E precisa de uma série de capacitação. Mas que essa capacitação vai durar o quê? 3, 4 meses. Isso é um programa de curta duração. Ele não precisa necessariamente estar previsto no PPA. Agora, se eu vou estabelecer um programa de melhoria de renda da população, projeto Catadores para o Bem, estou criando aqui alguns programas, em que vai implementar a renda de algumas famílias através da triagem do material de descarte do ente público ou do próprio município, vai fazer uma triagem, né, vai criar um projeto piloto de uma cooperativa, e para isso precisa executar despesas, né, investimentos para esse programa de duração continuada, ou daqui a um pouco é um programa de assistência social que vai perdurar durante um determinado período, que transpassa um exercício financeiro. Daqui a um pouco vai ser um programa de saúde bucal, com projetos de escovação nas escolas, que isso não vai ser um período, né, de 1, 2 meses, ele vai transpassar um exercício financeiro. Tudo isso, essas despesas para programas de duração continuada, eles devem estar previstos no PPA. Então, PPA, diretrizes, objetivos e metas da administração pública, para que tipo de despesa? Despesas de capital e das despesas decorrentes deste despesa de capital, e para os programas de duração continuada. Tá difícil de sair o continuada na aula de hoje. Tá? Então, aqui a gente tem
esses primeiros detalhes, né, com relação ao PPA, né, importantes, bem cobrados em concurso público. Tá? Vejam o parágrafo 1º do artigo 68. Alta incidência em concurso público também. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Então, vejam que, quando o ente público, quando o gestor público, ele quiser fazer um investimento que ultrapasse um exercício financeiro, tá? Ou seja, ele vai fazer uma obra, vai fazer um investimento que ultrapasse o exercício financeiro, tá? Ele vai ter que incluir isso no plano plurianual. Tá? Mesmo que o plano plurianual já tenha sido elaborado lá no primeiro ano do exercício financeiro, no primeiro ano do mandato dele, e para ter vigência no segundo ano do seu mandato, e lá no terceiro ano do mandato ele quer fazer um investimento que vai transpassar um exercício financeiro, antes de iniciar, vejam só, não pode iniciar o investimento sem prévia inclusão no plano plurianual. O que o gestor público vai ter que fazer antes de iniciar esse investimento que transpassa um exercício financeiro, que transpassa o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro? A primeira coisa que ele vai ter que fazer é encaminhar um projeto de lei alterando o PPA para incluir esse investimento lá no PPA, tá? Para que aí sim ele esteja avalizado para executar esse investimento. E se ele não fizer isso, ele responde por crime de responsabilidade, inclusive com possibilidade de perda do mandato, cassação dos direitos políticos, todas as consequências, né, que decorrem desse tipo de crime de responsabilidade. Tá? Ok? Falei bastante. Vamos ver. É o e-mail que a Unigi mandou registrar. Tem a ver com o e-mail nosso, sim. Os e-mails da Unigi no Gmail entra direto, tá? Show de bola. Obrigado pela essa informação, né? Por que alguns pedem a autorização para participar e alguns ingressam automaticamente. Então, aqueles e-mails, tá? Que são de extensão da Unijuí, né? Sou o Unijuí, vocês conseguem entrar diretamente na nossa sala sem pedir autorização, tá? Agora, quem é de fora tem que fazer essa solicitação, então, às vezes, acabo, eu não vendo aqui essa solicitação e demoro um pouco, às vezes, para autorizar, porque eu estou numa outra janela aqui, né, e não estou na janela do Google Meet, tá? Então, peço desculpas se, às vezes, demora para incluir algum de vocês, tá? Ok? Em cima desse conteúdo, desses detalhes, tá? Tudo ok? Alguma dúvida, questionamento, pessoal? Ninguém aparecendo na webcam, né? Ninguém quer mostrar como é que é a casa, né? Ninguém quer mostrar os gatos e os cachorros pulando no colo, né? A bagunça do quarto, né? Filho vindo puxar a mãe e o pai aí até eu mostraria os meus, né? O meu gato, eu tenho um siamês e um amarelo que não tem raça, né? Ele estava aqui miando e arranhando a porta, não sei se vocês escutaram, querendo entrar, né? Então, os meus pequenos lá na sala, gritando bastante, né? Mas faz parte desse processo, né? Isso que traz vida para a nossa casa, é isso que traz alegria, né? Algumas olheiras, né? Alguns cansaços, mas que faz parte. A gata estava comigo, mas quase quebrou o computador, né? E hoje de tarde nós estávamos tendo a aula e alguém esqueceu o microfone aberto, e daí deu uma DR, uma discussão, né, de relacionamento já com o microfone aberto. Estava a mãe da pessoa xingando o cachorro de tudo que era nome lá, porque tinha feito alguma bobagem lá, e a gente compartilhou, né, a gente participou da DR lá com o cachorro, mas faz parte, né. Enfim,
Depois disso, tá, ainda dentro do PPA, vejo que a gente tem bastante informação com relação a isso, é com relação ao prazo de envio, tá? A gente viu, né, que esse prazo está lá com a Constituição Federal, que a lei complementar iria disciplinar. Como isso não disciplinou, a gente viu ali o artigo 35, parágrafo 2º do ADCT. Tá? Vejam só, cada ente vai ter os seus prazos. Vejam o que diz a lei orgânica do município de Augusto Pestana, que eu trouxe para vocês aqui para a gente analisar. Dê uma olhada na lei orgânica do município de vocês. Geralmente eles têm uma similitude, né? São muito parecidos, ou pelo menos eles giram em torno dos artigos, né? Quase com a mesma numeração, né? Esses prazos, né? Veja o que diz a lei orgânica de Augusto Pestana. Os projetos de lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual serão enviados pelo prefeito municipal ou legislativo nos seguintes prazos. O projeto de lei de plano plurianual até o dia 31 de maio do primeiro ano do mandato do prefeito. O projeto de LDO, até 31 de agosto. E os projetos de lei dos orçamentos anuais até 15 de novembro. Vejam aqui, que esse detalhe é importante. A gente já viu que o PPA estabelece, né, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para 4 anos. A LDO vai fazer essa ponte entre o PPA, e a lei orçamentária. E ele vai dizer, através da LDO, quais são os balizamentos e os parâmetros que vão ser elaborados à lei orçamentária. Quem vai dar o norte de como vai ser elaborada a lei orçamentária? E quais são aqueles programas continuados, quais são as despesas de capital, as diretrizes, quais são as metas dentro de 4 anos, dentro daquele programa de governo que o gestor apresentou, durante da sua campanha, durante aqueles que fez uma série de proposições que iam cumprir durante 4 anos, ele vai estar lá, de alguma forma, estampado nesse PPA. A LDO vai dizer o quê? Olha, aquilo que está previsto para 4 anos, esse ano nós vamos executar isso. E ele vai pensar lá do PPA o que vai ser elaborado, o que vai ser executado, melhor dizendo, no ano seguinte, através da lei orçamentária. Ele vai dar o norte, ele vai dar as diretrizes de como eu vou elaborar a lei orçamentária. Por isso que, antes de elaborar a lei orçamentária, a LOA, eu preciso estar com o PPA já encaminhado e, de preferência, já aprovado. Então, por isso que, até 31 de agosto, encaminha a LDO, para que ele volte e que dê tempo, antes de 15 de novembro, voltar para o executivo, para que o executivo possa elaborar e encaminhar para o legislativo, isso aqui em nível de Augusto Pestana, até 15 de novembro, a lei orçamentária. Veja que a gente já está no final do ano, é 15 de novembro. Se demorar muito, passa o ano. Então, é muito importante ter muita cautela e cuidado com a lei orçamentária, para que ele seja encaminhada com tempo. Mas vejam que esses prazos é o prazo máximo, até esse prazo. Professor, como vocês estavam já questionando antes, e se não encaminhar nesse prazo? Ele pode responder por crime de responsabilidade, mas não quer dizer que o projeto fica prejudicado. Agora não vai mais poder encaminhar o projeto que passou do prazo. Não é que nem prazo processual que preclui o direito de encaminhar. O executivo pode encaminhar posteriormente a isso. Ele vai encaminhar na justificativa, de encaminhamento do projeto, por que atrasou. Mas o gestor já sabe que ele pode responder por um crime de responsabilidade. E aí é uma questão objetiva, a gente tem aqui não cumprir o prazo. Então, muito provavelmente pode haver algum tipo de consequência jurídica para o gestor. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso, que seja encaminhado com a antecedência necessária, e para que seja aprovado e devolvido para que todo o trâmite seja seguido. Então, seguimos ali. Vigência de 4 anos, e isso a gente já analisou.
Vamos agora para os detalhes importantes sobre a LDO. Enquanto o PPA, então, prevê o dom da administração pública, a LDO vai estabelecer o quê? As metas e prioridades da administração pública. A MP da administração pública, as metas e prioridades. A gente já viu, né? O LDO é um recorte do PPA, e ele é uma lei ânua, ou seja, é para uma vigência de 1 ano. Então, dentro de uma gestão do ente público, nós vamos ter o quê? 2 PPAs e 4 LDOs e 4 leis orçamentárias. Então, vejam que, como o PPA no primeiro ano do mandato até o último ano do PPA anterior, e depois, nos outros 3 anos do mandato do gestor, vai ter um PPA também, nós vamos ter, durante o mandato, 2 PPAs, 4 LDOs e 4 leis orçamentárias. Há muito questionamento em concurso público perguntando se a LDO não é uma lei trianual ou é uma lei bianual. Digamos assim, uma pegadinha, né, para ver se o estudante está antenado com relação a esse detalhe da LDO, que ela é uma lei ânua, assim como a lei orçamentária. O que a gente tem também para fazer observação, que eu vejo bastante questionamento com relação à LDO, é o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Vamos lá para a Constituição para a gente ver esse detalhe. Aqui. Então, aqui, com relação ao PPA, nós fizemos a observação, né? A diretriz, objetivos e metas, né? Despesas de capital, não é despesas correntes, né? E programas de duração continuada. Isso aqui está grifado no material de vocês. Agora, com a LDO, parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades, o MP da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, ou seja, ele vai pegar quais são as despesas de capital que estavam previstas no PPA de forma genérica para 4 anos, e ele vai fazer o recorte. Olha, para o próximo exercício financeiro, essas vão ser as despesas de capital que vão ser feitas. Liguem a ideia de despesa de capital, despesa de investimento. Então, puxo uma flechinha ali, despesa de capital, coloco ali investimento, diferente da despesa corrente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, e aqui, disporá sobre as alterações na legislação tributária. E estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Aqui, alta incidência de questionamento e de alteração do sentido do parágrafo 2º. Aqui, às vezes, eles colocam disporá sobre alterações na legislação trabalhista. Não, nada a ver. Disporá sobre as alterações na legislação previdenciária. Não. Ele pode dispor sobre a alteração na legislação tributária. Professor, não está dando certo isso, eu lembro lá nos princípios orçamentários, o princípio da exclusividade, né? O princípio que o orçamento não pode ter assunto estranho à fixação de despesa e previsão da receita. Lá dizia, eu lembro muito claro, que eu não posso disciplinar dentro da lei orçamentária assuntos estranhos à fixação de despesa e previsão de receita. Como é que dentro de uma lei orçamentária, dentro da LDO, eu posso dispor sobre alterações na legislação tributária?
Inclusive, eu lembro lá a expressão dos orçamentos rabiolongos, das caudas orçamentárias. Eu não posso, através de uma lei orçamentária, disciplinar outros assuntos encaixando dentro da lei orçamentária, em virtude da importância que uma lei orçamentária tem, e se depender de uma matéria que é polêmica, em vez de mandar um projeto de lei isolado, eu coloco dentro da lei orçamentária para que o legislativo se veja impelido a aprovar aquela matéria. Isso tudo está valendo, não estamos desfazendo ou retificando aquilo que a gente falou nas aulas anteriores. A gente está ao contrário, em vez de retificar, nós estamos ratificando. Ainda vale esse princípio. Mas por que Cargas d'Água colocou o parágrafo 2º do artigo 155, que pode dispor sobre alterações na legislação tributária? Vejam que, às vezes, né, é necessário, dentro da execução do orçamento, conceder algum benefício, alguma isenção, algum incentivo, e que, eventualmente, é necessário prever dentro da LDO quais são os ajustes na legislação tributária com relação a esses incentivos que vão ser concedidos. Não quer dizer que automaticamente modifica a legislação tributária, mas ele vai dispor quais são as alterações na legislação tributária que vão ser necessárias de serem implementadas a partir de algumas políticas. Vejamos agora, voltando à nossa apostila, para ver o que a nossa apostila refere com relação a isso. Quando refere que o parágrafo 2º, quando refere que a LDO poderá dispor sobre alterações na legislação tributária, se refere, por exemplo, quando as alterações tributárias trazem implicações no orçamento público, como é o caso de concessão de benefícios fiscais, desonerações, isenções, anistias, são institutos que vocês vão ver em direito tributário, quer seja pela majoração de tributos, em que ambas as situações precisam estar previstas na LDO. Então, toda vez que há essa majoração de tributos, há incentivos, isso vai ter que estar previsto lá na LDO, e por isso que o parágrafo 2º faz essa referência, de que a LDO pode dispor sobre as alterações na legislação tributária. Voltando, recapitulando, a LDO pode dispor sobre alterações na legislação tributária. Se cair qualquer coisa sobre alterações na legislação trabalhista, previdenciária, isso de nada vale. É legislação tributária, por quê? Porque, eventualmente, na execução do orçamento, vão ser dados alguns incentivos, anistias, isenções, ou, eventualmente, até pode haver um aumento da carga tributária, pode haver um aumento de IPTU, e aí vai ter que prever lá na lei orçamentária, esse aumento, esse ingresso a mais de IPTU que vai ter. Vai aumentar a alíquota do ISS, vai ter que alterar a lei orçamentária, inclusive prevendo na LDO, eventuais alterações, dessa legislação tributária que vai aumentar a arrecadação. Da mesma forma, quando vai diminuir a arrecadação, também tem que estar previsto na lei de diretrizes orçamentárias, e isso decorre de alterações na legislação tributária. Perfeito até aqui? Dúvidas, questionamentos, pessoal? Vejo que o tempo passa rápido, 8h30. Vamos lá, que a gente tem conteúdo para a gente analisar. Dúvidas? Participações? Ninguém é artista no grupo aí? Vamos lá, só deixa eu lembrar para vocês. O que eu compartilhei com vocês foi a apostila, né? Isso. Então, tá. Acabo até, às vezes, esquecendo, perdendo aqui o que... Vamos lá.
Prazos para envio. Artigo 35, faltou aqui, né? Qual o parágrafo, né? Vamos lá, do ADCT. O que ele diz? Né? Deixa eu me achar aqui. Travou aqui o computador. Parágrafo 2º, né? Inciso 2º. Né? O projeto de lei de diretriz orçamentária será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Tá? Ou seja, 8 meses e meio antes do encerramento do primeiro exercício, 15 de abril. Tá? E devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, tá? Ou seja, sendo devolvido até 17 de julho, né, a devolução da LDO. Então, se quiserem anotar ali, LDO, né, encaminhamento até 15 de abril e devolução até o dia 17 de julho. Tá? Lembram que o PPA, o encaminhamento é até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato e devolvido até o dia 22 de dezembro. Quiserem anotar aí, anotem aí. Um esqueminha que a gente pode estabelecer sobre os prazos. PPA encaminha até o dia 31 de agosto, 31 de agosto, o PPA tem que ser encaminhado até 31 de agosto do primeiro ano do mandato e devolvido até 22 de dezembro, até o final da sessão legislativa. A LDO, ela é encaminhada, então, até do dia 15 de abril e devolvido até o dia 17 de julho. Agora, vamos para a LOA da União. A Lei Orçamentária da União será encaminhada até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, até 31 de agosto, e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, ou seja, 22 de dezembro. Então, a LOA na União de 31/8, encaminhamento, e devolução 22/12. Ok? Anotados? O João Paulo, questionário deverá ser entregue hoje, né? Sim, a ideia é que o questionário seja entregue hoje, tá? Então, a gente encerra agora um pouco esse conteúdo e a gente dá um tempo para que vocês possam fazer o questionário. Querem fazer um intervalo agora? Querem esperar até as 9? Como é que está a questão? Estão tranquilos? Se não der tempo, se ficar muito apertado, pessoal, eu deixo para vocês o questionário com mais tempo, tá? Nós vamos tentar fazer hoje, tá? Até para a gente ter o retorno e também ter um pouco mais dinâmico a aula a partir de questionários, analisar o conteúdo. Vamos lá. Lei Orçamentária Anual. Tá? Enquanto o PPA vai estabelecer o dom da administração pública, a LDO vai estabelecer a MP, tá? O que a LOA vai estabelecer? A LOA vai estabelecer toda a receita e toda a despesa propriamente dita. É aquilo que a gente já comentou, né? Vai ser o detalhamento de toda a receita e toda a despesa, tá? A previsão da receita e autorização, fixação da despesa. E aí a gente discutiu, né, até no nosso grupo, né, ali sobre a questão do orçamento impositivo, né? Se o orçamento é apenas autorizativo ou ele era
um orçamento impositivo, em que pese alguns autores, durante esse período em que foi feita a emenda constitucional, estabelecendo que as emendas de bancada ou emenda individual dos parlamentares, né, que encaminham para os municípios, que encaminham para o Estado, né, esses repasses de valores, vocês já devem ter visto, né, dentro do município, né, ser realizados algumas obras, né, alguns investimentos, asfaltamento de algumas vias, que foi recurso do deputado estadual tal, que foi recurso do deputado federal, que foi recurso do senador, ou seja, uma parte do orçamento é destinado para emendas parlamentares, ou seja, os deputados vão encaminhar, vão ter liberdade de encaminhar e aprovar projetos que, eventualmente, alguma região, algum gestor encaminha para o deputado e pede o repasse dessa verba. Tá? E, nesse sentido, o que acontece? O próprio legislativo, vendo que o executivo eventualmente poderia não cumprir com esse repasse, estabeleceu essa emenda constitucional que essas emendas parlamentares, essas eram impositivas, passam a ser impositivas, devem ser executadas, junto com as despesas de saúde e educação. Mas isso não representa um montante significativo dentro do orçamento que passe a ele ser impositivo. A maioria do orçamento ele é autorizativo, né? A despesa é autorizativa. Tá? E por que a gente fala previsão da receita e autorização da despesa? Porque a despesa ela pode ser fixada. Eu consigo prever a despesa, tá? E fixar a despesa. Porém, a receita, eu não consigo, digamos, garantir que essa receita vai entrar. Vejam só, com essa questão da pandemia, olha o cenário que a gente está vivenciando. Os entes públicos já estavam com um problema orçamentário, uma série de reformas tentando estabelecer uma saúde financeira. Paralelo a isso, o que acontece? A economia faz uma estagnação, há uma projeção de um declínio de 5% do produto interno bruto, o pessoal para de consumir combustível, para de consumir produtos supérfluos, o ICMS para de circular, o município deixa de arrecadar a sua quota-parte do ICMS, prestação de serviço deixa de existir ou reduz significativamente, o Estado deixa de arrecadar ICMS e, a partir disso, há uma quebra na arrecadação. Porém, de outro lado, há um aumento de despesa porque os municípios não estavam programados, o Estado não estava programado em ter que comprar equipamentos de proteção individual, despesa com programas assistenciais, despesa com gastos hospitalares, instituições de implementação de hospitais, leitos de UTI, compra de respiradores, compra de testes rápidos para Covid. Olha como aumentou a despesa e, de outro lado, prevê despesas que não estavam previstas e, de outro lado, a gente teve uma queda da arrecadação. Tá? Veja como isso é problemático para o gestor público. Tá? Então, por isso que a receita é apenas uma previsão. Eu não sei se isso vai se confirmar, mas a despesa ela pode ser autorizada, ela pode ser fixa. Tá? Mas ainda a gente permanece dentro do nosso orçamento com um orçamento autorizativo e não impositivo. Tá? Direto sem intervalo, tá? Temos 3 opiniões sobre isso. Vamos lá, tá? Então, essa é a característica, né, principal com relação à lei orçamentária. Outro detalhe que a gente precisa abordar com relação à lei orçamentária é a questão do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. A lei orçamentária anual compreenderá
O orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital com direito ao voto, e o orçamento da Seguridade, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados à administração direta e indireta, bem como fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Qual a informação que a gente precisa ter desse parágrafo 5º? A lei orçamentária, a lei orçamentária, a gente viu que ela é única, né? Um orçamento para a União, uma lei orçamentária para os estados e um orçamento para os municípios. Porém, a gente viu, né, dentro dos princípios orçamentários, que essa lei orçamentária ela pode ser composta de 3 peças, e é justamente essas 3 peças que estão aqui no parágrafo 5º: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento fiscal é o normal, né? Ou seja, aquele do fiscal, que prevê toda a receita e toda a despesa do ente público. O que é o orçamento de investimento? Nem todos os entes vão ter orçamento, essa peça dentro da sua lei orçamentária. Muitos municípios não possuem empresas públicas. Tá? Então, por isso que dentro da lei orçamentária, por exemplo, lá em Augusto Pestana, nós não temos empresas públicas do município. Por isso que a lei orçamentária do município de Augusto Pestana compõe o quê? O orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Tá? Ou seja, para prever as questões de aposentadoria e de assistência social do ente público. Mas nós não temos lá em Augusto Pestana empresas públicas, por isso que essa peça do orçamento de investimento não tem na lei orçamentária de Augusto Pestana. Agora, na União e no Estado, a lei orçamentária vai ser composta, em que pese ela ser uma lei orçamentária, ela vai ser composta de 3 peças. Um é o orçamento fiscal, um é o orçamento de investimento das empresas públicas, ou que tenha maioria do capital social, e o orçamento da Seguridade Social. Então, guardem essa informação. Lei orçamentária pode ser composta por 3 peças. Na União vai ter o orçamento fiscal, investimento e orçamento de seguridade. E em alguns municípios, né, não vai ter esse orçamento de investimento. Tá? Ok? Dúvidas? Quem trabalha com município, com ente público, com licitações, com orçamento, né, tem alguma experiência, alguma coisa que chamou a atenção com esse conteúdo? O prazo de envio a gente já viu, tá? Então, a gente já pula essa questão do prazo de envio da lei orçamentária, pelo menos no âmbito da União. Tá? Créditos adicionais, tá? Sejam eles suplementares, especiais e extraordinários, eu trouxe de volta aqui para o conteúdo de vocês, né, pela importância disso, até para a gente revisitar, reler isso. Então, como a gente já abordou isso, tem videoaula que a gente consegue voltar e rever isso, né, eu deixo para vocês dar uma lida com esse conteúdo, porque senão a gente vai levar mais uma meia hora falando sobre créditos especiais, suplementares e extraordinários, e também a questão da transposição, remanejamento e transferência, até porque nas dicas lá no WhatsApp, para a nossa prova, eu pedi para vocês estudarem de forma mais aprofundada, e provavelmente vocês, né, se dedicaram um tempo a mais para isso, então a gente tem isso como conteúdo já dominado, né, e a gente pula isso. Tá? Vamos falar um pouquinho, tá? Dúvidas? Antes que a gente passe para um conteúdo novo, dúvidas com relação a isso? Tranquilos? O teclado está longe, né? Começa a ficar mais longe ainda quando o cansaço bate, né? Então, vamos lá. De boas. Vamos lá. Seguimos, então, agora para a gente entender um pouquinho sobre o ciclo orçamentário, ou seja, esse processo de aprovação, né, e encaminhamento das leis orçamentárias. Ou seja, quais as fases, etapas que uma lei orçamentária perpassa, né, até chegar à sua aprovação. Só relembrando,
tá? Nós estamos na Constituição, nós estamos na apostila. Deixa eu fazer aqui, antes de eu perguntar para vocês, ficar perguntando, já vamos fazer aqui. Vamos para a apostila. Tá? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre ciclo orçamentário, então. Dentro dessas fases, ou ciclo orçamentário, né, eu separei para vocês algumas etapas, né? Organizei para vocês algumas etapas. Tem a fase de elaboração e proposta do executivo, ou seja, toda a fase interna de elaboração do orçamento. Vocês viram que planejar toda a arrecadação, né? Prever toda a despesa do ente público, isso é um trabalho árduo. Imagina se para um município de 3 Passos isso já envolve um trabalho significativo. Agora imagine um município como Porto Alegre, São Paulo, imaginem para o estado do Rio Grande do Sul, ou eventualmente para a União, né, prevendo toda a questão da receita, despesa, as diretrizes, objetivos e metas, todos os programas de duração continuada, todas as despesas de capital estando previstas dentro do PPA, todos os programas de execução continuada tem que estar prevista na LDO. Vejam, tudo isso demanda um tempo muito significativo, uma energia muito significativa já na fase de elaboração. E aí é feito a proposta. Aqui, leia-se, pode puxar uma flechinha, a proposta é, leia-se a questão do encaminhamento. E aí tem todos os prazos que a gente viu até agora com relação ao encaminhamento. Depois do encaminhamento pro legislativo, tem a questão da apreciação, discussão e aprovação pelo legislativo. Tá? E vejam que a lei orçamentária, ela segue um rito normal de lei. Tá? Inclusive, eu já vi questões de concurso, e se eu não me engano, eu coloquei para vocês uma questão de concurso, né, envolvendo isso. Né? Se o trâmite de uma lei orçamentária, ele tinha um rito especial de tramitação. Tá? Não, uma lei orçamentária, ela tem um rito normal, como outras leis ordinárias. Tá? Depois de apreciação, discussão e aprovação pelo legislativo, ele vai para a sanção, promulgação e publicação. Volta, então, para o executivo. E o executivo faz todos os procedimentos normais de finalização dessa lei orçamentária. E depois eu tenho o quê? No ano seguinte, eu tenho a execução do orçamento aprovado. Paralelo à execução, né, durante o ano, eu tenho toda a questão do controle ou fiscalização da execução do orçamento, que ele pode ser posterior à execução ou pode ser concomitante. E depois a gente vai ver todo o papel do Tribunal de Contas, como isso se dá, todo esse controle, toda essa fiscalização, vai ter o controle interno dentro do ente público, vai ter o Ministério Público atuando com relação a isso, o Legislativo é o fiscal natural do Executivo, com o auxílio dos Tribunais de Contas, tudo isso vai ser uma aula específica sobre isso. Tá? E depois da fiscalização, ao julgamento das contas pelo Legislativo. Então, aqui eu peço para vocês, nessa parte da apostila, tá? Se todos estão acompanhando, faça uma divisão, puxe uma flechinha para cá e uma flechinha para baixo. Tá? Nós temos 2 tipos de contas que são prestadas pelo Executivo. O Executivo vai prestar contas de governo e contas de gestão. Então, vai ter as contas de governo e contas de gestão. O Legislativo vai julgar as contas de governo, com auxílio do Tribunal de Contas. Porém, as contas de gestão vão ser julgadas pelo Tribunal de Contas de forma autônoma. Ele julga, ele analisa e julga. Qual é a diferença entre contas de governo de contas de gestão? Contas de governo são referentes aos aspectos mais gerais da administração pública. Ou seja, se o ente público atingiu, gastou o estabelecido constitucionalmente para a saúde, para a educação,
Se ele não gastou, não teve despesa com pessoal acima do limite estabelecido pela Constituição, tá? São essas as questões que o legislativo vai julgar. Porém, dentro da administração pública, existem vários atos administrativos que são mais detalhados, são mais pormenorizados. Por exemplo, as licitações, os processos de concurso público, as aposentadorias, tá? Tudo isso são contas de gestão. E isso é analisado e julgado pelo Tribunal de Contas. As contas de governo, que dizem respeito aos aspectos mais genéricos da gestão pública, como se atingiu o índice de gasto com educação, com saúde, se não gastou acima do limite com a despesa com pessoal, isso é o legislativo que julga. Mas as contas de gestão é o Tribunal de Contas de forma autônoma. Mas a gente vai estudar isso numa aula mais à frente, super legal, super interessante esse conteúdo de como que se dá o julgamento das contas, tá? Com relação à fase da elaboração e proposta do Executivo, eu quero só chamar a atenção para vocês a questão do orçamento participativo, tá? A Lei Complementar 101, lá no artigo 48, parágrafo 1º, parágrafo único, desculpa, tá? Prevê a transparência durante o processo de elaboração do projeto de lei orçamentária e mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, e isso se estende para o PPA e para a LDO, ou seja, não é a criação disso, não é uma criação de um governo específico, o orçamento participativo. É uma imposição legal. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu a necessidade do orçamento participativo, em que o ente público tem que deixar uma cota à parte do orçamento para que a população delibere aonde ela quer fazer o investimento a partir de propostas que o próprio executivo estabelece. Quer para educação, é para saúde, é para educação, é para implementação de um programa X, Y, Z, e aí a população vai fazer, vai votar, vai participar para ver quais são esses programas que vão ser implementados. Então, isso é o orçamento participativo. O orçamento participativo também se dá através de audiências públicas. O ente público tem que fazer essas audiências públicas para dizer para a população da onde está vindo a arrecadação e aonde está sendo concentrada a despesa. Vocês já participaram de alguma audiência pública em que o ente público do município de vocês apresentou a lei orçamentária? Na fase de proposta e elaboração, quando ela está projetando a lei orçamentária? Vocês já participaram de alguma audiência pública nesse sentido? Tá? É bem difícil, até porque, às vezes, o ente público até nem divulga muito isso. Eu acompanho lá em Augusto Pestana, porque é do meu interesse, e eu vejo que pouca gente aparece, mas também é bem pouco divulgado isso. E como isso é bastante técnico, imagine vocês estão fazendo direito financeiro, que são meio que obrigados pela grade curricular, e estão aqui porque, de certa forma, tem que vencer todo esse conteúdo, porque estão gostando ou porque não estão gostando. Agora, imagina a população, numa quarta de manhã, ir para a prefeitura ou para um ambiente de reunião ali, dentro de um salão paroquial, alguma coisa nesse sentido, participar de uma audiência pública em que a gestão pública vai apresentar uma série de números de arrecadação e de despesa. A população não se vê instigada a participar disso, em que pese isso tudo repercutir no dia a dia da população, no dia a dia da comunidade que abrange esse orçamento. Tá? Então, outra questão com relação ao orçamento participativo. É obrigado fazer o orçamento participativo pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O ente público tem que fazer o orçamento participativo. Ele tem que dedicar uma parcela de recurso para que a população delibere. Porém, uma vez, olha só a nuance disso, uma vez deliberada e decidido pela comunidade que vai ser em determinada área a aplicação de recurso,
o ente público ele não está obrigado a cumprir com o que a população decidiu. Olha só que interessante. Porque a lei de responsabilidade fiscal diz o quê? É obrigatório a elaboração e a realização do orçamento participativo. Ele não diz que é obrigatório a execução do orçamento participativo. É claro que, puxa vida, a população foi feita de palhaça. É claro que o ente público, o gestor, não vai desconsiderar essa decisão da população. Imagina que tiro no pé do gestor público, ele fazia o orçamento participativo, o pessoal deliberou, escolheu quais são as prioridades, aonde vai ser feito o investimento de uma parcela do orçamento, e depois o ente público desconsidera tudo isso e fica como se a população fez um papel de tolo nessa história. Claro que isso politicamente é algo muito negativo, mas do ponto de vista técnico, se cair alguma questão de concurso público, o ente público ele não é obrigado a executar o orçamento participativo. Ele é obrigado a realizar o orçamento participativo. Todo aquele processo de consulta popular é obrigatório, mas não é obrigatório executar ele. Então, essa é uma informação importante com relação ao orçamento participativo. A gente já falou, né, que os poderes legislativo, judiciário e Ministério Público vão fazer as suas propostas parciais. A gente já falou sobre a questão é possível o executivo vetar ou alterar uma proposta enviada pelos outros poderes? A ideia é que isso não aconteça, tá? Quando o legislativo e o judiciário encaminham suas propostas parciais para o executivo, e aí o executivo unifica isso numa proposta única para encaminhar para o legislativo, o executivo tem que encaminhar isso nos moldes que ele recebeu, exceto se o executivo, o judiciário ou o legislativo transbordou, ou seja, ele fez uma proposta que extrapola o seu limite de recursos. Aí ele pode fazer algum tipo de redução. Porém, qualquer tipo de alteração que não diga respeito a essa extrapolação tem que ser encaminhada junto à comissão mista permanente. Então, dentro do processo de aprovação de uma lei orçamentária, dentro do legislativo, vai ser composta uma comissão mista permanente dentro do legislativo. Está lá previsto no artigo 166, parágrafo 5º, dê uma olhada depois nesse artigo. É essa comissão mista permanente que vai ter o papel de quê? De receber essas propostas de alteração do orçamento e aí encaminhar para análise e aprovação ou não de alteração. Então, se o executivo quer alterar alguma despesa, alguma arrecadação do legislativo ou do judiciário, ele tem que ser feito isso dentro da comissão mista permanente durante o trâmite interno do legislativo. Se o judiciário, por exemplo, não encaminhar sua proposta parcial, o que o executivo vai fazer? O executivo tem um prazo para encaminhar o orçamento. Só que esse orçamento ele vai ser um orçamento unificado do legislativo e do judiciário. Mas se o judiciário não está fazendo o seu papel, o que o executivo vai ficar esperando indefinitivamente até o judiciário ter a boa vontade de encaminhar sua proposta parcial para daí ele unificar e encaminhar para o legislativo? O que acontece se o judiciário, por exemplo, não encaminhar para o legislativo sua proposta parcial? Vejam só, se não encaminhar as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou, eventualmente, com a variação da inflação. Qual a consequência jurídica no caso do chefe do executivo não elaborar ou não encaminhar a proposta orçamentária no prazo previsto? Isso a gente já falou, antecipando o questionamento do colega, um crime de responsabilidade e a possibilidade do ente público ficar o ano seguinte, o ano inteiro, abrindo crédito especial para qualquer despesa, tem que fazer um pedido de alteração de autorização legislativa para fazer aquela despesa, e um crime de responsabilidade tanto do presidente, do governador
e do prefeito, e aqui a gente tem a sede, né, ou seja, onde é que está essa responsabilidade de cada um desses entes. Eu não vou ler essas referências desses artigos, deixo para o estudo de vocês, né, quem tiver interesse, tem aqui a referência com relação a isso, tá? Depois de aprovado, né, de encaminhado, desculpa, esse projeto de lei, tá, vai ter apreciação, discussão e aprovação pelo Legislativo, a gente já falou, né, da composição dessa comissão mista permanente, né, que vai fazer análise e parecer de qualquer tipo de alteração. Tá? Pode haver emenda do Legislativo na lei orçamentária, ou o Legislativo tem que aprovar o bloco inteiro ou rejeitar o bloco inteiro? Pode. O Legislativo pode fazer emenda à lei orçamentária, tanto ao texto, quanto à receita, quanto à despesa. Tá? Porém, quando for feita algum tipo de alteração com relação à receita e a despesa, ele vai ter que estar, principalmente com relação à despesa, ele vai ter que estar compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Por quê? Se o chefe do executivo teve que observar o PPA e a LDO, não pode agora o legislativo ficar alterando sem observar o PPA e a LDO. Tem que observar nas propostas de alteração do orçamento dentro do trâmite do legislativo, eventuais ditames do PPA e da LDO. Tá? E quando fizer a alteração de despesa, criando despesas que não estavam previstas, né, vai ter que demonstrar da onde vai tirar o recurso para essa despesa nova, tá? E que não pode ser retirada de dotação para pessoal, para o serviço da dívida ativa, serviço da dívida, e também não pode ser retirado das transferências tributárias. Ou seja, traduzindo para vocês, o legislativo pode criar novas despesas, mas ele vai ter que identificar da onde vai sair o recurso para essa nova despesa. E esse recurso não pode sair das dotações que já estão previstas para o pessoal, serviço da dívida e das transferências tributárias constitucionais para os estados e para os municípios. A gente sabe que 50% do IPVA vai para o município, né? Uma parcela do ICMS vai para o município, e não pode retirar desses valores, né, para fazer frente a uma nova despesa. Tá? Qual a consequência da situação da proposta orçamentária ser rejeitada pelo Poder Legislativo? A gente tem uma dificuldade com relação a isso, né? A gente vai ter que abrir o ano seguinte com créditos adicionais especiais o ano inteiro. Tá? A alternativa mais segura é que a própria LDO já tem uma previsão do que vai acontecer caso seja rejeitado ou não seja aprovado uma lei orçamentária. Tá? E a lei de diretrizes orçamentárias do município de Augusto Pestana, tá, ele tem essa alternativa. Vejam só, se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro, aqui eu trouxe a lei municipal, a LDO, de 2013, tá? Mas ela se repete ano a ano. Tá? Sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, porque se ela foi rejeitada, tem que encaminhar um novo projeto de lei orçamentária, mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente a 1/12 das dotações de despesas correntes de atividades e de 1/13 quando se tratar de despesa de pessoal em cargos sociais constante na proposta orçamentária. Ou seja, o ente público, a LDO já autoriza o ente público para que no ano seguinte, se for rejeitada a lei orçamentária, que ele pegue a proposta de lei orçamentária e execute no ano seguinte, na proporção de 1/12 a cada mês. Isso significa o quê? Se estava previsto lá, para despesa corrente de material de expediente, 120 mil reais, tá? Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar uma parcela de 12 desses 120 mil reais, tá? E vai executar no primeiro mês 1/12. Mas para despesa de pessoal, ele vai executar 1/13, por quê? Porque para servidor público e para trabalhadores, nós temos o quê? O 13º.
por isso que é 1/13avos, tá? Então, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias de Augusto Pestana já previu essa alternativa, já deu essa solução no caso de não aprovação. Então, o gestor público ele tem que, de certa forma, ser um pouco safo, malandro com relação a isso, né? Ele tem que se precaver na hipótese de não aprovação, e a lei de diretrizes orçamentárias geralmente prevê isso. Tá? Depois vai para a sanção, promulgação e publicação, como uma outra lei normal. Tá? Depois tem execução, controle e fiscalização, que a gente já falou sobre isso. O julgamento das contas do presidente da República, do governador, tem as referências aqui para vocês. O que eu quero finalizar a nossa aula agora é com relação à diferença do ciclo orçamentário e de exercício financeiro. O que é o exercício financeiro? 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas o ciclo orçamentário, ele é muito maior que isso. Ele começa lá antes de 1º de janeiro, tá? Com toda a elaboração, proposta, aprovação, e aí em 1º de janeiro começa a execução, que vai até 31 de dezembro. E finalizada a execução do exercício financeiro, ainda tem a possibilidade da fiscalização e do julgamento das contas daquilo que executou durante esse período. Então, o ciclo orçamentário, que vai desde a elaboração até a aprovação e execução, ele transpassa o exercício financeiro. Por que eu grifei isso na apostila de vocês? É recorrente em concurso público levar o examinado à indução ao erro, dizer que exercício financeiro é a mesma coisa que ciclo orçamentário. Não é a mesma coisa. O exercício financeiro é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O ciclo orçamentário é muito maior, é desde o processo de elaboração, aprovação, sanção, execução, controle, fiscalização e julgamento das contas. Isso aqui perpassa muito mais do que um exercício financeiro. Tá? Então, pessoal, resumindo, né, isso seriam, digamos assim, as informações mais importantes com relação a orçamento, PPA, LDO e lei orçamentária.